Então, fala cara, nesse vídeo aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos anteriores, só que com um gráfico de pizza, né? Aquele redondo lá que tem as fatias e tal. O esquema é o mesmo, né? Tem aqui a nossa basezinha de vendedores e de vendas de cada um. Aí estou selecionando tudo aqui, inclusive o nome vendas. Aliás, o nome vendas não precisa, né? Selecionando o nome das pessoas e a quantidade em reais que elas venderam, sei lá, de forma hipotética aqui, né? Então, selecionei o nome, os valores e esse espaçozinho que eu deixei aqui em branco na coluna C, certo? Isso aqui não vai influir em nada, não vai influenciar em nada, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, como é que eu posso dizer? Com a basezinha de dados selecionada, vai lá em inserir, mesmo esquema, né? Dá um clique em inserir, tem aqui a galeriazinha dos gráficos enorme. Eu falei desse primeiro aqui, né, que é o mais usado, que são os gráficos de colunas ou barras. Aí do lado dele aqui vai ter gráficos de hierarquia, vai ter gráficos de radar, superfície, tem esse daqui, que esse sim é bem importante, né, em gráficos de linhas, eu vou falar deles também. Aí aqui do lado vamos ter gráficos de estatística, mais complicadinho. Nunca nem mexi nisso aqui, para falar a verdade. Aí tem aqui gráficos de combinação. E aqui embaixo, ó, vai ter o danado do gráfico de pizza. Você vê que está na mesma coluna aqui, os três mais usados. O primeiro aqui em cima são os gráficos de coluna. Depois tem gráficos de linhas, que são bem usados também para a pessoa visualizar de forma gráfica, assim, resultado, como vai o andamento de algum setor na empresa, para a gente fazer algum tipo de, como é que eu posso dizer, análise de desempenho, por aí vai. E tem o desgraçado do gráfico de pizza, que ele é bastante usado também em apresentações para faculdade e tal, o pessoal de estatística usa bastante ele quando é para... quando a gente geralmente usa um gráfico de pizza quando a gente tem poucos dados. Por exemplo, eu fiz uma faculdade de biologia uma vez, e aí me lembro que no livro tinha lá quantos por cento do corpo humano era constituído por água. Se não me engano é mais de 85%, né? Em um gráfico de pizza dava para a gente ver ali a quantidade de água, a quantidade de proteína, de lipídios e tal. É uma coisa bem interessante de se usar um gráfico de pizza quando você tem poucos dados para analisar e você quer mostrar assim, a diferença que tem de um elemento para outro, vamos dizer assim, né? Nesse caso aqui não seria a melhor opção, mas como eu já usei essa planilha aqui na aula anterior, vou usar ela aqui também nessa, para falar do gráfico de pizza. Então, ele tem um drop-down aqui do lado, né? Todos têm uma setinha que você pode dar um clique e ele vai dar várias opções. Aí tem opções em 2D aqui, certo? Tem opções em 3D, que fica uma coisa mais visual, mais bonita. E aqui embaixo tem uma opção de rosca, certo? Que é bem interessante também. Como eu selecionei essa parte aqui do meio, ó, interessante, que está na coluna C, ele não me dá o gráfico pronto, certo? Ó, tá dando um erro aqui, ó. Eu estou colocando aqui em cima dos gráficos e ele não me dá um preview de como vai ficar. A gente já identifica um problema aqui, né? Por exemplo, tem aqui a Maria, tem esse valor, o Pedro e o Rafael, são 3 pessoas. Eu quero um gráfico de pizza, uma fatia para Maria, uma fatia para o Pedro, uma fatia para o Rafael. Se eu der um clique aqui ó, e colocar em pizza, der um clique, não apareceu nada. Por que isso aconteceu? Muito provavelmente por conta dessa lacuna que tem aqui da coluna C, certo? Que eu usei no gráfico de coluna. O Excel ele teve uma inteligência ali, ó, inserir. Eu escolhi o primeiro de coluna e ele foi, certo? No de pizza já está dando um problema aqui. Então, nesse caso aqui, eu não poderia ter essa coluna C aqui vazia. Então, eu tenho que marcar ela, tenho que dar um delete, né? Ctrl menos. Segura o Ctrl com a mão esquerda, com a mão direita você aperta o menos. Você apaga aquela coluna ali, deixei tudo junto agora. Vamos ver agora se vai dar certo, né? Da Maria até a Natália, todos os valores, perfeito? Então, estou vindo aqui no gráfico de pizza, coloco aqui a minha ponteira aqui em cima, e agora você vê ali atrás que ele já está funcionando. Eu posso utilizar esse, que é mais estranho.
Vamos ver um de cada vez, né? Esse aqui é o mais normal, o padrão, vamos dizer assim, né? Então, estou dando um clique nele, certo? Já para a gente ver aqui como ele se comporta. Então, no mesmo esquema, né? O gráfico está pronto aqui, ele é um elemento que você pode arrastar, ou você pode dar um clique na área neutra dele e usar as setas de direção para diagramar no seu projeto. No caso aqui, eu estou diagramando aqui para cima, diagramando um pouquinho aqui para o lado, certo? Estou dando um clique fora e ele está aí, perfeito? Então, você nota que nessa situação aqui, um gráfico de pizza ele não é muito interessante, porque ficou muito parecido aqui. Ó. A Maria, o Pedro, ficaram várias fatias aqui, com cores que se parecem em muitos casos, e que não dá para a gente fazer uma análise precisa, vamos dizer assim. Né? Então, nessa situação aqui, um gráfico de pizza não seria ideal. Mas enfim, vamos continuar aqui com a lógica. Existe uma fatiazinha aqui no gráfico para cada um dos vendedores e tem uma cor que representa cada vendedor. Se eu colocar a ponta da ponteira dentro dessa pizza, vai aparecer a série, o nome do vendedor e quanto ele vendeu. Parecido com um gráfico de colunas, certo? Se eu modificar aqui, ó, por exemplo, quem será a pessoa aqui que está com a maior fatia? Esse marrom aqui, ó, que é a Patrícia, né? Então, se eu chegar aqui na Patrícia, deixa eu procurar ela aqui. Deixa eu organizar isso aqui em ordem alfabética, usando o recurso lá de classificar por ordem, né? Então, marquei todos os vendedores aqui. Eu vou lá na guia de dados, certo? Tem aqui, ó, classificar de A a Z, né? Já falei disso no curso. Dei um clique aqui para classificar em ordem alfabética. Daí ele identifica que tem dados aqui do lado que eu não selecionei. Daí ele buzina para mim, né? O que é que você deseja fazer? Quer expandir a seleção ou quer continuar com a seleção atual? Quer classificar só isso aqui ou quer classificar isso aqui juntamente com os valores? Eu quero classificar isso aqui juntamente com os valores para não ficar embaralhado, né? Então deixa isso aqui, expandir a seleção. Ele vai pegar, por exemplo, a Natália que vendeu 124 mil e quando ele organizar em ordem alfabética, esse 124 mil vai ter que estar atribuído para a Natália. E assim sucessivamente com os outros vendedores, certo? Então, deu para entender. Então, não marque esse de baixo, marque de cima, dê um clique em classificar. Ele classificou tudo, começa na Fabiana aqui, termina no Valadares. Então, aqui essa é o Pedro, né, cara? Não é a Patrícia, não. É o Pedro. O Pedro aqui, ele me vendeu 130. A Leandra, cadê a Patrícia? 120, cara, eu acho que deu erro aqui, Ctrl Z. A Natália está com 124. Marquei tudo. Classificar. Expandir a seleção. Natália 124. Classificar. Cliquei fora. Cadê a Natália? Natália 124. Não, tá ok. Esse vendedor aqui, marrom, é o Pedro. Então, o Pedro me vendeu 130 mil. Eu vou mudar isso aqui para um número exorbitante para a gente ver aqui o resultado na pizza, né? Vai ficar melhor. Então, ao invés de eu colocar 130, eu vou colocar lá, sei lá, 450 mil, 555. Aí você vê que ele está disparado aqui, o maior vendedor. A pizza aqui mudou, certo? Você vê que ele tá, a fatia dele aqui no gráfico está enorme. E é assim que vai funcionar um gráfico de pizza. Repito, não é interessante a gente usar esse gráfico aqui quando a gente quer avaliar uma quantidade grande de dados, certo? Nesse caso aqui é pequena, mas já ficou complexo isso aqui, né? Seria mais interessante a gente usar o de barras. Mas enfim, então, usando aqueles recursos que eu falei na aula passada, né? Se você der um clique no gráfico, você pode dar um clique aqui em design do gráfico. Vão ter outros designs aqui, para você embelezar ele. Mas esse aqui ficou bem interessante, né? Com a porcentagem. Tem outro aqui. Tem vários modelos prontos. E esses que tem um fundo preto são os que eu acho mais modernos, bonitos e tal. Porque fica um fundo preto, tem uma sombra, né? É um trabalho de design aqui que ia dar uma trabalheira para a gente fazer na mão. E já vem pronto aqui, ó. Acho bem interessante isso aqui. Então, dando um clique nesse drop downzinho aqui nos estilos, aparecem outros, certo?
Dependendo da empresa que você está se propondo a fazer, seria interessante que você seguisse o design da empresa e tal, né? Aquela paradinha lá que eu sempre falo. E do meu gosto, assim, o mais chamativo é esse aqui, né? Estou dando um clique fora. Lembrando que isso aqui vai estar aqui também nesse pincel, que são os estilos do gráfico. Você pode vir aqui em gráfico design ou dar um clique nesse pincel aqui. Dando um clique no pincel tem algumas opções prontas, mas não todas, né? Inclusive aquela com fundo preto não está aqui, certo? Então eu teria que procurar ela por aqui mesmo. Aí tem o lancezinho do mais, né, que eu já falei na aula passada também, né? Você pode atribuir, tirar o título do gráfico, colocar rótulos. Ó, tá, o rótulo aqui do gráfico não está ativo, né? Então, para cada pixel eu não tenho o nome das pessoas. Se eu clicar aqui, ó, em rótulo, vai aparecer aqui a quantidade que cada uma dessas fatias corresponde, certo? Para mim em real. Se eu tiro, elas somem. Aí tem a legenda, né? Se eu tirar, não aparece o nome dos vendedores aqui embaixo. Se eu coloco, eles apareceram. Apareceu aqui do lado direito agora, interessante, ó, mudou. Título do gráfico é o título que está aqui em cima, né? Você pode tirar ele ou colocar. Se eu tiro, o gráfico fica maior. Fica até interessante, né? Ó, fica mais interessante, assim, fica maior a parada, né? Mas vou deixar o título. Aí, como eu falei, você pode editar esse título, né? Ele é uma caixa de texto. Estou dando um clique aqui dentro, estou apagando o nome aqui. Estou deixando o nome gráfico. Gráfico de vendas, né? Digitei gráfico de vendas ali, tranquilo. Está funcionando. E deixa eu diagramar de novo isso aqui. Eu estou usando as setas de direção para cima, para o lado, para baixo e tal. Coloquei aqui mais ou menos como eu fiz na aula passada, certo? E agora eu vou fazer uma estrutura uniforme igual que eu fiz na aula passada também, só para a gente ver aqui ele funcionando, né? Vou começar com 100, 150, aquela paradinha que eu fiz lá na aula passada, né? 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600. Pronto, beleza. Então não ficou 100, ficou 10. Era 100. Perfeito. Começou numa fatia bem pequena aqui, né? As fatias estão aumentando gradativamente aqui. Até chegar nessa fatia maior azul, que seria do Valadares aqui embaixo, que ele está com 600. Repito, não é interessante usar um gráfico de pizza para a gente trabalhar com muitos dados. É interessante a gente usar um gráfico de pizza para a gente comparar a disparidade entre 2, 3, 4 elementos. Vamos mudar isso aqui agora, né? Estou dando um clique no gráfico, vem lá em gráfico. Vamos supor que eu queira mudar, né? Tem um layout do gráfico aqui, tem vários. Eu posso escolher, nem tratei desse recurso aqui na aula passada, mas tem aqui ó, com os nomes dos lados, né? Aqui ó, com os nomes abaixo, o nome dos vendedores aqui, ó, layout 3, o nome dos vendedores fica ali embaixo. Nesse layout aqui, no layout 7, o nome dos vendedores fica do lado direito, já fica mais interessante, tá vendo? Aqui também fica do lado direito e ainda tem as porcentagens ali em cada uma das fatias. Então isso aqui é uma coisa interessante que a gente use, certo? Que você mexa. Aí tem as cores aqui também. Deixa eu dar um clique fora, está travando. Estou clicando aqui no drop down das cores. E tem várias cores aqui que você pode usar para mudar o gráfico. Nada de excepcional. Tem um lance aqui de mover o gráfico, que não é o que eu quero, né? E tem aqui alterar o tipo do gráfico, é o que eu quero. Esse gráfico é um gráfico de pizza. Você pode alterar de pizza para coluna, ou de pizza para linha, ou qualquer um dos outros, ou vice-versa, certo? Coisa que eu ainda não tinha falado na aula anterior. Aliás, coisa que eu não falei na aula anterior. Então, estou dando um clique aqui no gráfico. Deixa eu dar um clique com o direito na área neutra dele, dentro dele com o direito. Então, tem alterar o tipo do gráfico, tá? Aqui, ó, certo? Então, a opção existe na guia aqui, ó, gráfico de design, tá? Aqui alterar o gráfico no lado direito. Interessante que dois recursos que são muito importantes, que é o mover o gráfico
E o alterar o tipo do gráfico estão aqui, ó, de cara, no lado direito, já para você usar quando você precisar, que são dois recursos assim que a gente usa muito, certo? Então, eu posso usar esses dois recursos dando um clique dentro do gráfico, na área neutra. Aí tem alterar o tipo do gráfico e mover o gráfico. Tá aqui também os dois, certo? Ou pode ser feito pela guia gráfico de design. Vou usar essa opção aqui, ó, alterar o tipo do gráfico. Então, estou dando um clique dentro dele com direito novamente, alterar tipo do gráfico, certo? O Excel abre uma janela, né, um assistente ali para eu escolher